Bom, pessoal, eu comentei o jogo do São Paulo ontem no Morumbis, lá, São Paulo e Botafogo, Libertadores. Cheguei tarde em casa, acordei cedo, fui fazer uns exames. Só uma satisfação do porquê eu não fiz o vídeo do Grêmio da derrota para o Criciúma. Mas eu assisti o jogo. Infelizmente eu assisti o jogo. E infelizmente assisti a entrevista do Renato depois da partida. Tá difícil, gente. Tá difícil. Eu tô torcendo pro ano acabar logo, mas com alguma situação mais tranquila. Um 14º lugar, 15º, porque é isso aí, tá? É isso aí. No jogo passado, depois da vitória sobre o Flamengo, muita gente falava até em Libertadores, em projeção de Libertadores. Claro, né? Você analisa matematicamente, percebe que o Grêmio tem 2 jogos a menos, vai receber o Criciúma em casa e pensa, pô, o Grêmio pode se distanciar bem e daqui a pouco olhar pra cima. O Grêmio não se ajuda. Eu sei que esse ano é um ano atípico. Eu faço todos os descontos possíveis. Inclusive para o Renato. Porque, vocês sabem, eu sou renatista, eu sou um admirador do Renato. O Renato é meu ídolo. Meu pai é renatista desde sempre. Eu amo o Renato. O Renato é uma figura espetacular. Mas o trabalho dele esse ano tá muito ruim. Muito ruim e prejudicado. Eu entendo que também está prejudicado por uma série de fatores. Mas ainda assim está ruim. Está ruim. E eu entendo quando ele diz: quando que eu fiz um mau trabalho no Grêmio? Ele realmente, dos 8 campeonatos brasileiros que ele disputou com o Grêmio, nas 8 vezes ele classificou o Grêmio para a Libertadores. Esse ano não vai ser possível e está muito claro por quê. Claro, teve alguns problemas, mas isso também afetou o trabalho do Renato. Tudo que aconteceu, a enchente, o Grêmio fora de casa, a logística atrapalhada, tudo isso afetou também o trabalho do Renato. E mais do que isso, a figura humana do Renato. O Renato sentiu isso. E aí eu não estou aqui passando pano, estou dizendo que, cara, ele se abateu e com isso não conseguiu ser o Renato que eu já vi outras tantas vezes ele fazer bons trabalhos. Qual é o resumo de tudo isso? Que o trabalho acabou. Acabou, gente. Acabou, não tem mais. Até pela relação que ele que ele infelizmente construiu agora com a torcida, ou com parte da torcida, ou com a maior parte da torcida, acho que eu posso dizer dessa forma, com a imprensa, com a diretoria. Ele cobrou a diretoria na entrevista ontem, porque os caras não se manifestam, e é verdade. Porque o Renato é um maravilhoso escudo, né? Já não é mais. Foi, em determinado momento, um maravilhoso escudo. Nesse momento, o presidente Alberto Guerra, os homens do futebol, eles deixam que o Renato dê explicações. E o Renato fica lá, tomando as porradas, porque ele também merece, né? As críticas são justas, mas a diretoria se manifesta aqui e ali, com o episódio da injúria racial, que foi com uma perícia, o Grêmio confirmou que não houve, né? Do Carlinhos, né, no jogo contra o Flamengo, né? Numa matéria do jornal Lance e tal. Aí o presidente Alberto Guerra foi lá, né, falou sobre a perícia, sobre as questões judiciais envolvendo e o time, e o trabalho do técnico, e a projeção daqui para frente, e tudo que está acontecendo no entorno. Então, assim, o Renato é quem tem que dar essas explicações e ele não está afim de dar essas explicações. E ele usa argumentos que já não convencem mais. Então, a relação acabou. Quando o Renato diz assim, se o torcedor quiser que eu vou embora, eu vou, eu sei que tem uma parte da torcida que não é tão ferrenha, não é tão assídua do futebol, que talvez até nem esteja aqui na rede social, que é o cara que vai levar a criança no treino, no jogo, pede uma foto com o Renato, porque o Renato é um ídolo histórico. Talvez esse carinho ele mascare um pouco do que a torcida que acompanha o Grêmio, que vai no estádio e que acompanha o Grêmio em todos os veículos, em todos os espaços, esteja passando hoje com o Grêmio. Talvez mascare um pouco, e o Renato não tem essa percepção. Eu só posso pensar nisso. Porque se ele tiver a percepção do que está acontecendo, ele pede para ir embora. E mais uma vez, o Renato e o Grêmio nunca têm multa, né? Eles não colocam multa nem para demitir, nem para pedir demissão. Então, eles podem encerrar o trabalho a qualquer momento. O presidente Alberto Guerra, pela informação de bastidores, garantiu o Renato mais uma vez depois do jogo, porque o Guerra não vai demitir o Renato. O Guerra não vai demitir o Renato, a menos que o Grêmio esteja para cair, e eu acho ainda que ele não vai fazer isso. Quando o Renato sair do Grêmio, vai ser por um comum acordo, no máximo, senão o Renato vai pedir para sair. Porque o Renato também não vai dar o gostinho de ser demitido. Ele vai dizer, olha, eu estou atrapalhando, eu vou embora. Para dizer que saiu por cima, porque o Renato é vaidoso, o Renato é um ídolo, o Renato tem uma história, então isso também tem a ver, né, com a decisão que vai ser tomada. Não vai ser o presidente que vai demitir o Renato. O que eu acho é que esse prazo está se esgotando. O Renato, em algum momento, vai fazer isso. Pode ser até mais breve do que a gente imagina. O Renato, em algum momento, vai cansar. O torcedor já cansou, muita gente já cansou, alguns conselheiros, o torcedor. Mas o Renato, em algum momento, vai cansar.
porque ele não precisa disso, de verdade. O Renato é um ídolo, o Renato construiu a sua história como jogador e como técnico, ele tem a sua vida resolvida, como ele mesmo diz nas entrevistas, ele não precisa ficar pagando de arrogante, ficar confrontando a imprensa o tempo inteiro, por conta das críticas que ele está recebendo e que ele não está sabendo lidar. E aí ele usa o espaço para rebater, e ontem o José Alberto Andrade, que é um ídolo para mim, uma referência na profissão, tive a honra de trabalhar com ele há alguns anos na Rádio Gaúcha, cara, ele foi lá e disse, Renato, desculpa, você está generalizando. Tem profissional aqui que está trabalhando 3 turnos para estar aqui de madrugada ouvindo você ficar atacando a imprensa. Não faz sentido isso. Responde o que você é perguntado. Existe uma diferença pelo qual o Renato é pressionado. Ele ganha um alto salário, por mérito, ele tem as suas responsabilidades, ele é técnico do clube. E aí ele cita o Abel Ferreira, que tem muitos técnicos que estão incomodados, que não vão dar mais entrevistas coletivas. Pois eu concordo com isso, está chato realmente. Não vão então para a coletiva. Nem o Renato, nem o Abel, nem o Arthur Jorge, que ontem deu uma porrada também num repórter, por uma pergunta absolutamente normal ao Marlon Freitas. Cara, não, assim, de verdade, é obrigação do clube, pelo patrocinador. O cara precisa dar explicações não para a imprensa, para o torcedor que se associa, que consome os produtos do clube. Pelo amor de Deus, a gente está invertendo a lógica. Os técnicos não querem mais falar de futebol. Aí não dá, né? Não, é porque vocês não estudaram, porque vocês não estão aqui, porque... Cara, a gente está lá perguntando. Quer cornetar os comentaristas que se acham donos da verdade e que acham que entendem mais do que os técnicos, porque também isso existe na minha profissão? Ok. Corneta esses caras. Agora, não o repórter que tá lá fazendo uma pergunta que o torcedor também quer saber. Os caras meio que misturam tudo, sabe? Tá tudo errado. Acho que a gente precisa... Essa relação, ela tá estranha entre imprensa e técnicos de futebol. E o Renato não é diferente. Agora, com relação ao jogo, cara, o Grêmio tomou um totó do Criciúma. E com todo respeito ao Criciúma, que tem um trabalho longevo, dos mais do Brasil, do Cláudio Tencati, faz um trabalho de excelência ao chegar na Série A, mas eu não vou botar na mesma frase o orçamento do Criciúma, a estrutura do Criciúma, a expectativa do Criciúma e a do Grêmio. Não vou colocar na mesma frase. Mas ontem, não é que o Grêmio perdeu por acaso para o Criciúma. Não é que o Grêmio tomou um gol do nada, um pênalti com erro de arbitragem. O Grêmio perdeu para o Criciúma jogando mal. E o Criciúma jogando melhor, jogando bem. Olha o que foi o primeiro gol. Falhas defensivas, Reinaldo, Gustavo Martins, João Pedro. O cara chuta na trave, a bola volta e ele faz o próprio gol, Arthur Caíque. Aí o Grêmio busca um empate com o Diego Costa já em campo, sai o Cristaldo, entra o Diego Costa, jogada do Monsalve, para variar. O Vila Sante entra, que sempre joga bem, né? E vai lá e faz o gol de empate. Aí quando eu penso, bom, agora o Grêmio vai virar o jogo. Aí toma um gol do meio da rua, assim, sabe? Terminando o jogo. Cara, que coisa... Um Grêmio já, sabe, sem muita aspiração no jogo. Aí o Renato vai e diz assim, não tem como jogar com 4 atacantes. O que ele quis dizer é que além do Bright White e do Soteldo, com o Monsalve e o Cristaldo. Aí ele tira o Cristaldo no intervalo e coloca o Diego Costa. O Grêmio não tem como jogar com 4 atacantes. Tentei, mas não deu certo. Poxa vida, cara. Não são 4 atacantes. São 2 meias. Ou seja, ele vai abrir mão de um deles. Ou o Monsalve, que tem sido o melhor jogador do time, ou o Cristaldo, que tem sido um cara importante. Por que não fazer um sistema para que eles possam jogar juntos? Por que não? Por que ser tão simplista? Isso que eu estou pegando uma questãozinha tática para o Renato dizer para a imprensa que a imprensa está errada e que ele está certo mais uma vez. E que o Grêmio perdeu por conta disso. Não foi por causa disso que o Grêmio perdeu. O Grêmio já ganhou jogos com os dois em campo. Então, assim, tem muita coisa para ser ajustada. Eu acho que o Grêmio tem bons jogadores. O Grêmio não tem time para cair, mas eu tô preocupado porque o filme tá acontecendo de novo. O Grêmio também não tinha para cair em 21. Ah, o Renato não estava. Pois é, mas essa história de time grande não cai, o Grêmio não vai cair, o Denis Abraão batendo na mesa, dizendo nós não vamos cair, o Internacional também fazendo isso, clube grande não cai. Cai sim. Cai, clube grande, time bom, tudo cai. Se você for incompetente, tudo cai. E o Renato, mesmo sendo ídolo, também vai cair, se não fizer nada para mudar isso. Então, o time tá mal, o time tem uma sequência agora terrível, o jogo para ganhar era esse, o Grêmio tá 3 pontos da zona, 3 pontinhos da zona, 31-28. Se ganhasse ia 34, gente, ficava 6 da zona, com mais um jogo a menos e 11 jogos ainda para disputar, estaria numa situação mais confortável, porque a sequência que vem agora é Botafogo fora. Qual a chance de ganhar do Botafogo fora? Me diz qual a chance. Depois tem o Fortaleza em casa, eu acho que dá para ganhar, porque o Fortaleza não vem bem, mas é o Fortaleza que meteu 4 no Bahia no final de semana, mas ele não vem jogando bem. Eu tenho acompanhado muito o Fortaleza. Mas esse é um jogo ok, que dá para ganhar, mas também é difícil. O Fortaleza é 3º colocado.
Repito, aplicou 4 no Bahia. Depois é o Grenal, fora, no Beira-Rio. Qual a chance do Grêmio ganhar desse Inter do Roger Machado, que está em evolução, em ascensão? Hoje, só a rivalidade, aquelas coisas, né, história. E nos últimos anos isso não tem acontecido, né? O Grêmio tem perdido Grenais. Então, e aí depois tem o Atlético Goianiense, que é obrigação ganhar. Mas era obrigação ganhar do Criciúma também, que é inimigo direto. Então, assim, cara, a projeção é ruim, a preocupação é grande. O Renato tá completamente desconfortável, acabou o trabalho, acabou a relação, não tem mais nada para tirar do time e, infelizmente, as coisas não vão mudar se o Renato não tomar a ciência e dizer assim, cara, quer saber? Eu não preciso ficar me sujeitando a isso, eu vou voltar para o Rio de Janeiro e acabou. Se o Renato não fizer isso, nada vai mudar. E eu acho que, infelizmente, é o que precisa acontecer. Eu gostaria que fosse ao final da temporada. Menos por aquela história do tipo, nossa, se o Renato sair, acaba o Grêmio. Menos por isso. Mais porque, cara, vamos fazer uma transição tranquila, até por respeito ao Renato, só que tá difícil, tá difícil. A gente tá chegando num ponto em que talvez isso seja mais perigoso do que qualquer outra coisa. O que vocês acham? Comentem aqui.